Agora na Band News FM, Em Forma. Tudo sobre exercícios, dicas, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Em Forma, com Renata Venere. Alô, alô, ouvinte querido, querida de todo o Brasil, que nos acompanham aqui no Band News Em Forma. Hoje, um Band News Em Forma especial, né? Estamos no final de semana do Dia dos Pais. E quantos pais por aí que eu tenho visto levando seus filhos pro parque, pras piscinas, e bota no skate, e tenta fazer slackline com o filho, e corre, e joga peteca, joga frescobol, na praia se joga na areia, se joga no mar, enfim, tem muitos e muitos homens por aí querendo ficar mais saudáveis para aproveitar a companhia do filho. Isso é demais, parabéns a todos vocês. Oi Camila, tá boa? Oi Renata, tudo bom? Tudo bem, e você não tem um monte de homem por aí, muito mais ao ar livre, cuidando dos seus filhos? Tem. Primeiro que a gente vê hoje em dia muitos pais aí dividindo, né, muitas tarefas com as mães, com as mulheres, então eles acabam dando mais presente. E aí o bacana é que você vê também as pessoas praticando esporte ainda mais, com mais idade, né? Então assim, os pais, tem muitos homens que hoje são pais também mais velhos, e aí você vê assim, sempre eles indo levar de bicicleta, andar de bicicleta, ou brincando num parque mesmo, brincar mesmo, de estar correndo, de ter condição física, de acompanhar um filho, né? Seja na iniciação ou ali dividindo o dia a dia mesmo da atividade. Então, é muito legal. Eu cheguei lá, eu consegui! Deu certo! É sempre uma delícia a gente poder dividir aqui as histórias. E quanto mais bem-sucedidas elas forem, melhor, né? Dos nossos ouvintes, Camila. Ah, sem dúvidas, né? Aquelas que mexem com o coração da gente, então, e com a alma, elas são muito bacanas de ouvir, de ser sempre lembradas, né? É isso aí, são, claro, incentivo para quem ainda não conseguiu ali encontrar uma rotina gostosa, sair do sedentarismo, perder um pouquinho de peso e ter uma vida um pouquinho mais plena. Mas temos aqui um ouvinte que conseguiu, ele mora no Rio de Janeiro, está na linha com a gente, é o José Mário Talhaferri, ouvinte da Band News, nos escreveu contando uma história super gostosa, perdeu um monte de peso e ele queria principalmente poder brincar com o filhinho dele que ia nascer, já nasceu. Tudo bom? Como vai você, Zé? Olá, Camila. Olá, Renata. Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Seu bebê, o Lucas, já tem 2 meses, né? Já, tá com 2 meses e 20 dias. Nesse início a gente conta os dias, né? Com certeza, as horas, né? Cada segundo convivendo com ele é muito bom. Muito bom. Zé, vamos falar um pouquinho do seu histórico aí de perda de peso. Você começou, né, a pegar para valer na alimentação certinha, se movimentar um pouco também, perdeu muitos e muitos quilos. Conta pra gente quando isso começou, quantos quilos você perdeu e o que mudou na sua vida até aqui. Esse projeto começou há mais ou menos 10 meses, né, quando eu soube que o Lucas ia nascer e estava pesando aproximadamente 146 quilos. E sabia que ia ter duas opções, uma ou cirurgia, ou outra utilizar essa dádiva, esse presente que Deus estava me dando como incentivo, né, para poder conquistar e alcançar as metas que eu sabia que ia ser bem difícil. E, na realidade, eu comecei com uma procura com ajuda profissional, uma endocrinologista, uma nutricionista, fazendo todos os exames, enfim, seguindo os passos que vocês orientam para a gente nos programas. E quando iniciei a atividade física também foi uma atividade com um programa com acompanhamento, bem legal, bem legal. E nesses 10 meses aí já consegui perder 50 e alguns quilos. Hoje estou pesando cravado 93, estou nos 3 últimos, que a meta é exatamente chegar a 90 quilos, né? Que delícia! Como é que você fez isso? Fala um pouquinho da mudança na sua alimentação e também na sua rotina. Você era sedentário, não se movimentava, passou a se mexer? Eu já tinha praticado atividade física regularmente há bastante tempo, né, enfim. E tinha parado e voltei há 10 meses atrás. Eu, depois que fui na nutricionista, passando a alimentação, os horários, eu saí de casa com a minha bolsa térmica, com o meu café da manhã, com o meu almoço, com o meu pré-treino, com o meu pós-treino, e tentava seguir toda a orientação dela com relação aos horários, né? E, na realidade, acho que isso foi um
fundamental para que a gente, que eu digo que não fiz isso sozinho, acho que tive o mérito também dos profissionais, da minha esposa, que, enfim, incentivou bastante, e a gente conseguiu chegar nesse grau de regularidade, né? De manter exatamente os horários regrados, isso é fundamental, né? De mudança mesmo de hábito, né, Zé? Uma pessoa com 146 quilos, a gente sendo bem honesta, quer dizer, tem muito peso, tem muito excesso aí, né, de peso. Não são só 10, 15 quilos a mais, né, Renata? Então, assim, eu acredito até que um problema de identidade algumas vezes. Eu não sei como é que foi esse processo todo para você, porque tem pessoas que às vezes não conseguem chegar nesse peso com uma cirurgia bariátrica, como ele disse, né, Renata? Então, eu imagino que realmente esse reconhecimento e de saber que tiveram pessoas que ajudaram ele, né, a esposa, a parte médica, técnica, toda ali acompanhando, é fundamental, né? Então, assim, eu imagino que, claro, eu acho que é sempre uma coisa boa, saudável, você sabe que você está num caminho bacana, mas deve ser um momento de muita transformação, né? Na realidade, eles falaram algumas vezes que eu não ia conseguir, porque é prático, como você falou, com muita propriedade. Na realidade, foi praticamente 1/3 do meu peso, né? E é muito difícil, até mesmo com cirurgia é muito difícil. Mas eu tive, enfim, que levantar, ouvir como se fosse exatamente uma motivação e passar por cima. Hoje eu tenho um problema inverso, né? Ou seja, minha esposa antes reclamava que eu era sedentário e estava acima do peso. Ela hoje reclama que eu não deixo de academia um dia. E não tem jeito. Hoje ela tenta agora tentar diminuir o meu ritmo, mas é bastante complicado, porque agora já está no pique e é difícil a gente parar. Que bom, esse não tem jeito é muito bom, né? Agora, falando em vida nova, você pela primeira vez vai comemorar o Dia dos Pais com o seu bebezinho no colo. Você disse que a dádiva, né, de ser pai te fez também mudar de vida, né? Como é que foi isso? Você ficou sabendo que ia ser pai? O que você pensou para tirar tanta energia, tanta força para se transformar para a chegada desse bebê? Primeira coisa é saúde, né? Porque junto com o sobrepeso que eu tinha, aí acompanhava todos os tipos de doença que a gente sabe que o sobrepeso acompanha. E na realidade meu primeiro foco foi saúde para que eu possa viver com meu filho bem. E o segundo objetivo maior é exatamente aguentar o pique, porque hoje praticamente eu acordo todos os dias, 5:30 da manhã, e vou dormir meia-noite, 1h, ajudando a Priscila, minha esposa, enfim, a cuidar da criança. Então, na realidade, meu corpo não iria aguentar esse tipo de pique. Não tem como, é fato, né? E, na realidade, eu tive também esse gancho de tomar um baque, né? Quando a gente recebe a notícia de que vai ser pai, a gente começa a rever os conceitos, começa a rever para onde a gente quer chegar, os nossos princípios. E o nascimento do Lucas serviu principalmente como isso, para me dar esse chacoalhão. Acho que todos nós, quando a gente busca alguma mudança de vida, a gente tem que ter uma sacudida para poder acordar e entender por que a gente tem que mudar. E o meu filho foi exatamente isso. É isso aí, o Lucas agradece, né? Sem dúvida nenhuma. A gente teve o grande prazer de trazer mais uma história de sucesso aqui, né? Com muita organização, disciplina e agora uma filosofia toda nova na vida, não só do Zé, mas do Lucas, da Priscila, a mulher dele, toda a família, sendo muito mais saudável, longeva e podendo se aproveitar, se curtir muito mais, que é isso que nos move nessa vida, né? Muito obrigada, a gente falou com o José Mário Taliaferri, ouvinte da Band News FM, mora no Rio de Janeiro, acompanha a gente, não briga com a gente, não muda de estação quando a gente fala, vai lá, se mexe e tal. Muito legal ter aqui o seu depoimento, boa sorte pra você, pra sua família, pro seu bebezinho, que ele siga lindo e super saudável sempre e que você continue, que a sua mulher brigue com você por excessos de atividade física e não o contrário, tá bom, Zé? Tá ok, obrigado, Camila, um beijo, Renata, e com certeza eu vou ficar aí antenado, ouvindo as dicas. Já já tem mais Band News Informa pra você. Agora tem as notícias que são mais importantes da sua região. A gente volta já já, só uns minutinhos, a gente espera. Estamos de volta com o Band News Informa, neste final de semana especial, né, Camila? Dia dos Pais, delícia.
Ai, uma delícia, né, Renata? Todo mundo tinha que tirar um pedacinho desse final de semana para ir malhar mesmo, né? Para fazer exercício com o filho, né? Pode ser levar ele em qualquer lugar. Eu tenho certeza que toda criança, às vezes até na esteira, se você tá ali, a criança olha, eles têm uma curiosidade de fazer, né? De praticar, de brincar com uma bola, algum acessório novo. Então, assim, todo mundo deveria levar o filho esse final de semana para fazer uma atividade, viu? Linha de largada. As inscrições para a maior meia maratona da América Latina estão abertas até o dia 31 de agosto. A meia maratona de Buenos Aires será no dia 8 de setembro, com largada prevista para 7h30 da manhã. A prova, queridinha dos brasileiros, foi muito marcante para o ouvinte Cristiane Silva. Ela e o namorado já tinham feito os 21 quilômetros uma vez e resolveram viajar para correr na Argentina. A quantidade de brasileiros na corrida, claro, deu um gás a mais. Quando nós estávamos ainda para largar, já tinha começado a prova, só que como era muita gente, a gente demorou acho que uns 4 minutos. E aí o locutor estava falando que era tanto brasileiro na prova que desse jeito não iria ficar brasileiros no Brasil. Porque eu acho que de brasileiro tinha 3 mil brasileiros. O percurso é tradicionalmente plano, a prova é bem organizada, com hidratação a cada 3 quilômetros e os corredores passam pelas principais ruas e avenidas do centro de Buenos Aires. Atenção especial com as temperaturas, que costumam ser baixas, beirando até os 5 graus. Apesar do frio, Cristiane Silva lembra da recepção calorosa dos hermanos. E os próprios argentinos, quando passavam por mim, assim, eles falavam, brasileira, bem-vinda, boa sorte. E quando a gente chegava, todo mundo que já tinha chegado, ou as pessoas que estavam torcendo, começava a gritar, Brasil, Brasil, sabe? É bem bacana, assim, a energia é tão grande que eu cheguei assim, com os braços abertos, com a bandeira, é muito legal, eu recomendo. O preço da inscrição para a meia maratona de Buenos Aires custa $70 até o dia 15 de agosto. Depois disso, até o fim do mês, sobe para $75. Ainda dá tempo de planejar o avião, a hospedagem e, claro, os treinos. De São Paulo, Roberta Russo, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. O Band News Informa vai fazer uma pausa bem rapidinha. A atualização depois das notícias que são destaque no Brasil, no mundo. A cada 20 minutos você sabe que a Band News FM atualiza você e o Band News Informa volta em seguida. Camila Hirsch e eu, Renata Venere, esperamos você, não saia daí. Volta com o Band News Informa e dando parabéns de novo para todos os pais que nos acompanham. Vai que os pais ligaram o rádio agora, né, Camila? Não ouviram a gente dando parabéns, principalmente para aqueles que levam os seus filhos para fora de casa. Claro, pode brincar um pouquinho em casa também, mas se levar para um estádio de futebol, meninos e meninas, porque não tem mais distinção, né? As meninas também frequentam. Levar para um ginásio, levar para um parque, se jogar na água com o filho, rolar na areia, tudo isso faz parte do aprendizado, da educação e do exemplo que um pai vai dar para o seu filho para todo sempre, para a vida inteira, né, Camila? Renata, e isso é muito interessante porque acaba sendo uma troca, né? Eu acho que essa coisa de você praticar, você abre mão no início, né? Você vai junto com a criança, mas você cria um laço, e isso sempre acaba sendo uma troca. A gente sabe que pais, sempre tudo que a gente faz para os filhos, a gente tem uma satisfação muito grande, mas até fisicamente, isso é uma troca. Você está fazendo um bem para você também. Então, é uma ótima, né? Praticar atividade física, ainda mais numa situação como essa, né? De Dia dos Pais, e fazer com que os filhos tenham esses hábitos saudáveis também. É sempre uma delícia conversar com essa mulher que sabe tudo sobre assoalho pélvico. A grande maioria das pessoas não sabe nada e ela sabe tudo, e a gente fica batendo nessa tecla porque como esse assoalho pélvico é importante na nossa vida. Conosco a fisioterapeuta Mirka Ocanhas. Tudo bom, Mirka? Tudo bom, Renata, e vocês? Tudo ótimo, um prazer tê-la aqui com a gente mais uma vez no Band News Informa. Eu queria separar em 2 blocos aqui essa nossa conversa, Mirka, começando pelos meninos, né? Primeiro, vamos situar o homem, onde está o assoalho pélvico dele? Vamos sim, Renata. O assoalho pélvico é um grupo muscular que fecha a bacia lá embaixo, inferiormente. Ele sai daquele osso pubis que fica aqui na frente, né? E vai até o cóccix.
se prende nas laterais dos 2 ossos da bacia, que chama ilíaco. A mulher tem um assoalho pélvico um pouquinho mais frágil, Rê, do que o dos homens. Por quê? Porque o dos homens só é perfurado 2 vezes e o da mulher 3. Então eles já estão levando vantagem aí na nossa frente, né? Porque eles têm realmente um assoalho um pouquinho mais resistente. Um detalhe importante desses moços saber é que esse assoalho pélvico controla a saída do cocô, o controle do xixi e controla e participa, para surpresa deles, a função sexual. Na mulher, os 3 orifícios que eu falei, que eu citei anteriormente, controla o xixi, é responsável pelo controle fecal e principalmente pela defesa da mulher a uma atividade sexual que não queira. Ou seja, a mulher tem a condição de evitar o estupro porque ela tem uma contração da musculatura do assoalho pélvico. Então vamos lá primeiro com eles, Mirka. Vamos falar um pouquinho dessa importância do trabalho no abdômen, do transverso do abdômen, para que eles se fortaleçam e inclusive fortaleçam o órgão genital masculino, né? Pois é, Rê. Então vamos posicionar aqui para os homens que não conseguem se ver, né, se enxergar, apesar de se conhecerem. A gente sabe que eu tenho o abdômen, logo embaixo dele, tem ao lado, né, tem essa bacia, esses 2 ossos que a gente pega, e embaixo do abdômen a gente está fechando essa bacia por essa estrutura do assoalho pélvico. A gente não presta muita atenção, mas toda vez que a gente tosse, a gente não deixa escapar xixi, ou pum, ou fezes. Por quê? Porque o transverso do abdômen, essa musculatura que todo mundo quer malhar e deixar lindo, maravilhoso o six-pack, é um músculo que estimula e chama o assoalho para contrair muito mais. Para quê? Para poder fechar o esfíncter e no aumento da pressão do abdômen na tosse ou no espirro, não escapar o xixi. Então, é muito importante que o homem saiba também que esses músculos do abdômen, como não tem parede óssea, eles se fecham numa estrutura ligamentar de tecido conjuntivo que forma o ligamento suspensor do órgão genital masculino. Participa do corpo cavernoso e do canal espermático. Então, o abdômen é fundamental para o posicionamento do órgão genital masculino numa anatomia ideal. E junto com o assoalho, aí as vantagens são enormes. Mirka, mas esse trabalho, por exemplo, para você trabalhar isso tudo, então eu entendo que quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais idoso, os anos forem passando, essa região também dá uma afrouxada. E como que você consegue fazer esse fortalecimento dessa região para os homens, por exemplo, né? Então vamos lá. Na verdade, a palavra é enfraquecida. A gente vai enfraquecendo quando a gente não usa. Uma coisa importante no corpo humano é que músculo não tem idade. Você trabalhando ele sempre, cada vez ele responde melhor. Lógico, com um pouquinho mais de dificuldade quando a gente fica mais velha, né? Porque depende de vários fatores, mas com toda certeza, essa musculatura trabalhada vai dar resultado. Então é assim, eu posso dizer para os atletas jovens, para esses moços jovens, que quanto mais a gente trabalhar, melhor vai ser para o resultado final quando eu chegar mais velho. Se eu já tenho hoje um abdômen que eu sempre trabalhei, com um assoalho pélvico trabalhado, vai ser melhor lá na frente. Agora, se ele nunca conheceu o assoalho, a primeira coisa é entender e conhecer, é tocar. Como eu falo, olha, pensa que você está num ambiente que você não pode soltar gases, então segura. Essa contração é a contração do esfíncter do ânus. Ao fazer isso, eu estou ativando um músculo que chama elevador do ânus, que é o assoalho pélvico. Então, eu estou dizendo que se você tentar contrair o ânus, você está contraindo o assoalho. Se eu associar isso ao trazer o umbigo para trás, que é contrair o meu transverso do abdômen como se fosse uma cinta, eu estou associando os 2 trabalhos ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso. Mirka, para a gente finalizar aqui essa parte dos homens, né? Muitos que nos ouvem são maratonistas, são atletas, praticam provas, enfim. E é comum, né, Camila, que as pessoas tenham incontinências, tanto do xixi como do cocô, em provas de longa distância. Com esse assoalho pélvico fortalecido, ele vai conseguir superar esse problema, Mirka? Pois é, Renata, você tocou num assunto extremamente importante, a gente falar de saúde é muito importante, e é bom que os corredores, os atletas saibam, né, não só corredores, mas principalmente os corredores, que o assoalho pélvico também é sacrificado numa situação de muita atividade, de muito impacto.
para que ele receba esse impacto na corrida. Você imagina você correr, essa movimentação de todos esses órgãos que estão dentro do seu abdômen, eles sobem e descem. Quando descem, eles batem onde? No assoalho. Então, quando o atleta está em atividade e sobrecarrega o assoalho, e nunca sequer ouviu falar do pobre coitado do assoalho, ele pode sim manter um enfraquecimento até muito mais veloz e mais rápido do que o indivíduo que não faz uma atividade física, e com certeza, Renata e Camila, podem perder xixi e fezes. Então, é importantíssimo que ele tome essa consciência, o atleta, para que ele possa fortalecer seu assoalho antes mesmo de se preocupar com o super fortalecimento do abdômen. Porque empurrar os órgãos para baixo sobrecarrega, sim, o assoalho pélvico. É muito bom, super importante isso. A gente vai dar uma pausinha aqui com a Mir Cocanhas, fisioterapeuta, falando sobre a importância de a gente pensar, conhecer, fortalecer e cuidar, zelar, ter carinho pelo nosso assoalho pélvico. A gente vai fazer uma parada rapidinha, você vai ficar agora com as notícias da sua cidade e a gente volta já já com a Mirka falando para você, mulher, atleta, mais ou menos, e também mulheres que querem melhorar o seu desempenho sexual. A gente volta já já. De volta com o Band News Informa. Este é um programa que coloca você no bom caminho. Hoje estamos mais concentrados, digamos assim, Camila, nos pais, né? Tem muitos que já se dedicam para os seus filhos, não só em casa, mas também numa atividade esportiva. E o esporte, ele aproxima demais pais e filhos, né? Através desse convívio, seja no parque, numa academia, numa fazenda, na praia, numa viagem, enfim, seja lá o que for, esse convívio e esse desprendimento e essa leveza e o se jogar, se sujar, tudo isso faz muito parte da educação e daquele exemplo tão bom, tão importante, tão necessário que um pai passa para um filho, né? Renata, porque, como a gente já disse, isso passa de uma maneira diferente daquelas lições que a gente tem que ter com relação à escola, né, a educação no dia a dia, o ensinar as coisas para eles, né, o como se portar, o que falar, como agir. O esporte você quer viver, você quer brincar, então normalmente para as crianças isso é encarado como uma brincadeira, ele começa como uma brincadeira, né? Então se o pai dá o exemplo dele praticar, já é maravilhoso, porque o filho normalmente quer fazer aquilo que o pai quer fazer, ele é um exemplo. E se o pai se predispõe a vivenciar alguma atividade, algum esporte com o filho, é mais interessante ainda, porque o elo entre eles acaba se fortalecendo, porque é um momento muito especial para a criança, e a gente sabe que a gente aprende pra caramba também, brincando com esses pequenininhos aí, porque realmente a gente tem que dar uma rebolada em alguns momentos, viu? Eu corro. Eu tenho um filho de 21 e os dois mais novos aí despertaram o amor à corrida tudo através de mim, né? E com a necessidade de nós estarmos juntos, eles começaram a desenvolver também um gosto por estar junto com a corrida. Sempre que quando eu chego do trabalho, a gente sai para correr aí pelo menos uns 10, 15 quilômetros juntos aí nas ruas e já viraram uma marca nossa aqui na cidade que a gente mora. É muito bom, principalmente quando você deixa seu filho para trás na Brigadeiro, né? Na prova de São Silvestre, nós vimos juntos na Brigadeiro, a gente destacou e deixou ele para trás para ficar lá comigo, a minha altura tem que me passar na Brigadeiro. Já virou um bordão nosso. Foi marcante, né? Nós estávamos treinando já um tempinho para fazer junto, tudo, e o Gabriel prometia que ia chegar na minha frente, mas aí quando chegou na Brigadeiro, os meninos ficaram para trás e os homens foram adiante. A gente brinca, tudo que vai ser relacionado a presente para mim fica relacionado à corrida. E ele, como corre, então é muito fácil de acertar. É maravilhoso, porque você vê que algumas coisas de saúde vão passando e não é obrigatório, né? Passa a ser também um prazer deles. Não foi só a superação dele, foi também uma superação minha, né? Que eu sei que esse legado da corrida vai ser levado adiante pela vida dele e eu acho até para os meus netos. Já já tem mais Band News Informa para você. Fique agora com um intervalo bem rapidinho. As notícias que são mais importantes no Brasil, no mundo. E o Band News Informa volta daqui a pouquinho. Não saia daí.
estamos de volta com a fisioterapeuta Mirka Ucanhas, que no bloco anterior já explicou pra gente, não necessariamente para mim e para você, né, Camila? Muito mais para os meninos, né? A gente sempre aprende, é importante a gente saber deles também, mas a curiosidade agora é com a gente mesmo. É isso aí, a Mirka falou pra gente sobre a importância de reforçar, de fortalecer esse assoalho pélvico para os homens, tanto os homens que praticam atividade física, claro, tem uma vida sexual ativa. Sempre que a gente fala em sexo, as pessoas costumam prestar um pouquinho mais de atenção, principalmente eles, né, Mirka? Não tenha dúvida, Renata. E é importante porque a gente não tem esses veículos de informação falando com tanta naturalidade sobre a sexualidade. Isso precisaria até ser mais divulgado, né, Renata? Sem dúvida nenhuma. Estamos aqui para ajudar todo mundo. Esse programa aqui fala de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. E a gente sabe que o sexo está envolvido nisso tudo, né? Não tem muito tabu. A gente quer mais ajudar as pessoas e deixá-las cada vez mais felizes, apropriadas de si, do próprio corpo. Tem muita timidez, tem muito... Ai, meu Deus, é tudo muito escondido, né, Mirka? Mas, enfim... Olha, parabenizo vocês, Renata, porque é muito importante os veículos de comunicação darem abertura para falar de um assunto tão importante, com tanta dificuldade de encontrar aonde. Se você entra na internet, você não sabe quem é o profissional que está falando, quem que colocou aquela matéria, e que sejam matérias realmente sérias, que passem informação seguras para os jovens que estão começando, iniciando a vida sexual, para os que já estão nela há muito tempo e para aqueles que estão numa idade chamada senil, mas que a gente sabe que a atividade sexual não tem idade. Claro, é isso mesmo. Bom, vamos falar agora com as meninas, né? Sempre pontuando onde está o assoalho pélvico e para que ele serve. Nunca é demais a gente repetir, Mirka, vamos lá. Que bom, Renata, não mesmo. Bom, o assoalho pélvico é uma estrutura de músculo, como o nome está dizendo, assoalho, ele é um chão. Ele fecha a bacia inferiormente. Ele sai do púbis, vai até o cóccix, numa forma de rede, se prende nas laterais no osso ilíaco e no osso sacro. Então você veja a importância, o tamanhão desse músculo. Ele serve como chão para sustentar os órgãos, mas também ele suspende os órgãos. No caso de nós mulheres, eles levantam o útero, suspende bexiga, suspende intestino delgado, ou seja, a importância do assoalho é enorme na suspensão, na sustentação. E para fora, no chamado períneo, que é a parte mais para fora do assoalho, ele tem o controle de 3 esfíncteres. Por quê? Porque esses 3 tubos atravessam o assoalho. É o tubo da bexiga, que é a uretra, o da vagina, que vem de lá do útero, e o do ânus, que vem do reto. Então, essas estruturas que a gente chama esfíncter ou torneira, controlam tanto a nossa função vesical, da bexiga, a fecal, a ginecológica e a sexual, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ô Mirka, quais são os problemas que a gente evita trabalhando essa região, né? Trabalhando mesmo muscularmente, falando ela. Falar de musculatura é extremamente importante, porque a gente está falando de função. Então a gente vai evitar todas as possíveis disfunções. Como eu falei, ele envolve vários sistemas: urinário, fecal, ginecológico e sexual. Se eu tiver alguma estrutura muscular dessa, alguma fáscias ou ligamentos, ou mesmo os próprios músculos enfraquecidos, duros, com espasmos, como se fosse uma cãibra, por exemplo, também gera problemas. Então a gente vai prevenir as possíveis incontinências, vamos prevenir as quedas de órgãos. A gente ouvia falar tanto lá atrás, queda de bexiga, de útero, de reto. Então, tendo o nosso assoalho fortalecido, a gente vai prevenir que esses órgãos caiam lá na frente. Na gravidez, que é um processo lindo e maravilhoso, a gente vai ajudar no trabalho de parto, a mobilização e a movimentação do movimento da cabeça do bebê. No pós-parto, recuperar essa mulher para ter uma estrutura muscular bacana, porque quando a gente entra na menopausa, infelizmente, as nossas estruturas musculares sofrem muito porque elas são dependentes do nosso estrogênio. E aí o colágeno da gente tende a ficar um pouquinho mais devagar, ou seja, bem fraco, então enfraquece os nossos músculos. E é nessa fase que os problemas são piores, eles agravam em até 50%. Então, para evitar e prevenir problemas lá na frente, quando eu estiver na pós-menopausa, e principalmente idosa, é que eu tenho que trabalhar agora, jovem, ter consciência do meu assoalho,
fortalecer o assoalho. Mirka, e falando da parte sexual mesmo, né? Porque assim, a gente trabalhando essa região, você evita isso tudo que você disse agora, e da mesma forma que você trabalha essa região, você também ajuda no desempenho sexual, ou são trabalhos diferentes, por exemplo? Pois é. Nós, mulheres, temos muita dificuldade com a sexualidade, eu vejo isso no dia a dia da clínica, as dificuldades principalmente da mulher chegar ao orgasmo. E orgasmo, por definição, é contração da musculatura do assoalho pélvico em mais ou menos 0,8 segundos, dita involuntariamente, mas nós podemos chegar a uma sensação orgásmica fazendo contração da nossa musculatura. Então, nós temos o orgasmo clitoriano, que é sensorial, que as pessoas têm mais facilidade de trabalhar com ele, mas quando chega no vaginal, que depende da musculatura, como as mulheres desconhecem o teu corpo, desconhecem o músculo, elas acabam por não ter o orgasmo no coito. Então, fortalecer, melhorar, conhecer, entender esse assoalho pélvico vai propiciar para as mulheres, com toda certeza, Renata e Camila, uma melhora da sua participação sexual. E o que é melhor? A mulher que trabalha muito bem a sua musculatura pode proporcionar ao seu parceiro qualidade melhor do seu relação sexual, porque ela consegue apertar o pênis, que o homem tem o orgasmo sob pressão. Tendo o meu músculo mais fortalecido, eu vou propiciar uma qualidade melhor de relação sexual. Mirka, então, é fundamental. Você disse uma coisa que me chamou muita atenção, que há homens, corredores, que têm um condicionamento físico super legal e tal, que provavelmente estão com o assoalho pélvico em estado muito pior do que homens que simplesmente não fazem nada, justamente pelo impacto da corrida ou de alguma outra atividade que gere esse impacto, né? Para as mulheres, a mesma coisa, né? Pior, Renata, infelizmente, porque o assoalho feminino é mais fraco do que o masculino, porque ele já é perfurado por 3 orifícios, uretra, vagina e ânus. E a gente é dependente dos hormônios femininos que alteram e trabalham em cima do nosso colágeno. Para quê? Para facilitar o nosso assoalho na hora do parto. O nosso assoalho é mais elástico, é mais molinho, com mais facilidade de ceder. Portanto, nós mulheres somos realmente mais predispostas a ter uma queda de órgão, uma incontinência urinária, fecal, disfunções urinárias, disfunções fecais, porque nós temos ele mais fraco. Então eu digo para nós mulheres, todas nós, temos sim que conhecer o assoalho, temos que fortalecer, temos que compreender e saber identificar se ele é forte, se ele é fraco, se ele está com espasmo, se ele é hipertônico. E por isso, Renata, eu vou aproveitar vocês e dizer, vale a pena procurar um profissional da área da saúde, um fisioterapeuta, para saber, quando você perceber que tem algum problema, para saber identificar e trabalhar com melhor qualidade do seu assoalho pélvico. É isso aí. O ouvinte do Band News Informa tem isso gratuitamente aqui com a Mirka Ocanhas, fisioterapeuta, de novo aqui participando, contando pra gente sobre a importância, né, de a gente se perceber, de a gente se conhecer e cuidar do corpo. Mirka, mais uma vez, muito obrigada. É sempre um prazer tê-la aqui e você volta, tá bom? Tá bom, o prazer é todo meu. Obrigada a você, obrigada a Camila e aos ouvintes que me escutaram, né? E que se propague cada vez mais esse assunto que é fundamental para a qualidade de vida e para a saúde, tanto da mulher quanto do homem. Tchau, Mirka, brigadão, viu? Beijo grande, até mais. Tchau. Agora a gente vai fazer uma pausa, tem a atualização das notícias que são mais importantes na sua região e a gente volta para falar com aqueles pais que são tão preocupados com os filhos no esporte que às vezes acabam dando aquela exageradinha, né? A gente vai falar com você também, não vai embora não, hein? Fique aí, preste atenção, daqui a pouquinho tem mais Band News Informa para você. Estamos de volta com o Band News Informa, especialíssimo final de semana de Dia dos Pais, todo mundo comemorando, brindando, dando presente, agarrando, pulando em cima, beijando amorosamente os seus pais. Normalmente,
os pais fazem tudo para que a gente seja uma pessoa melhor e tal. E tem muitos pais, e quanto mais loucos, assim, por esporte, mais eles querem que os filhos também o sejam, né, Camila? E muitos pais ajudam, brincam com os filhos, como você já falou nos blocos anteriores, mas alguns acabam pegando meio pesado, né? Eles projetam, inclusive, nos filhos alguma coisa que eles gostariam de ter feito ou ter sido e não conseguiram. E aí a criança, o adolescente, o jovem fica com uma carga ali meio exagerada, né? Pois é, Renata, não é a troco de nada que os professores de educação física das escolas acabam dizendo muitas vezes que é muito mais difícil lidar com os pais das crianças do que com eles próprios. Então, assim, se a pessoa tem essa ansiedade, essa vontade em estimular os filhos a praticar uma atividade, ele tem que saber onde que ele se enquadra também. O momento de sair de cena, o momento de deixar o filho se frustrar, errar, perder, né? Não fazer com que, inclusive, algumas atitudes que acontecem muito, envergonhe os filhos, ou então coloque eles em uma situação de frustração ou de incapacidade naquele momento. Então, assim, tem que ter um respeito pelo ser humano, pela vontade própria, né? Então, assim, se você acha que o teu filho gosta, estimula aquilo que ele gosta. Se você acha que ele tem condições, porque às vezes, Renata, a criança até tem uma habilidade, né? Algum professor até fala, olha, teu filho tem uma condição muito bacana, mas a criança também tem que gostar, e isso vale para todas as idades. A gente não está dizendo aqui só de crianças de 4, 5, 6, 7 anos, nós estamos falando de adolescentes, né? Então, assim, esses pais têm que tomar cuidado sempre, porque o esporte pode acabar, inclusive, atrapalhando se você passar de um ponto. Precisa ouvir a criança, né, Camila? Precisa ouvir a criança e se precisar de ajuda, pede, conversa com o professor da escola, né? Normalmente eles têm muito que passar, vão te ajudar como instruir, e não ficar lá só na arquibancada berrando ou xingando na hora que perde o gol, coitada da criança, né? Ou que faz um gol. Enfim, tem que saber, sim, ensiná-los a ganhar e a perder. Essa é a vida, né? Não só a vida esportiva. Um beijo, então, a todos os pais, né, Camila? Aquela hora chatinha, vai, de dar tchau. Um beijo a todos os pais, um beijo especial pra você, Renata, e pro meu pai querido. É isso aí, pros nossos pais queridos, um beijão enorme. A assistência de produção é da Manuela Parisi, o Alexandre Bentivolio edita o Band News Informa, a Roberta Russo coordena todo mundo e o Zé Antônio de Araújo sonoriza. A você uma linda, leve, gostosa e super parceira, falando em paternidade, semana com seu filho, com seu pai. Muito obrigada pela sua companhia e tenha em mente que quanto mais você cuidar dos seus filhos, mais você der bons exemplos, melhor ele vai ser, sem dúvida nenhuma, né? Porque o exemplo é tudo nessa vida. Um beijo a vocês, muito obrigada pela companhia. A gente se vê na semana que vem. Tchau! Pai, que tudo fez, que tudo faz.